Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, voltando aqui pessoal, criando, dando continuidade à criação do projeto API DDD 2021 NET 5, A gente vai continuar da onde a gente paramos na aula passada. Para quem está chegando agora, essa aqui já é a terceira aula, que a gente está criando o projeto API DDD. O primeiro a gente apresentou aí a documentação, O segundo a gente criou a estrutura de pastas e os projetos, e esse aqui a gente vai dar andamento no projeto de entidades ali do projeto, Basicamente a gente está fazendo tudo bem devagar para as pessoas entenderem bastante como funciona esse tipo de desenvolvimento, beleza? Basicamente, pessoal, o que a gente está fazendo aqui nesse projeto os objetivos, no caso, a gente vai criar um projeto, utilizando o ASP.NET 5, que é o último aí que a Microsoft liberou, Esse projeto a gente está abordando a modelagem de dados DDD, Domain Drive Design com APIs, então não vai ter front-end de telas por enquanto, e todo o nosso fonte a gente vai escrever em português, beleza? Lembrando, pessoal, que é importante que você comece desde o primeiro vídeo para você entender ali tudo que a gente está fazendo. No primeiro vídeo a gente criou aqui a documentação, toda a documentação que está no GitHub. O link vai ficar aí embaixo para vocês baixarem, no caso, a documentação, ou então você acessar a playlist e ir no primeiro vídeo, que lá tem um link para você baixar a documentação. Beleza? Criação de pastas, a organização aí, a criação da solution, que a gente criou na aula passada, A gente criou essa visualização aqui, que ficou bem bacana mesmo, Tipo, a gente criou a estrutura de pastas nele e criou todos os projetos aqui dentro. E hoje o que a gente vai fazer é criar a parte das entidades, Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje, entidades, O projeto de entidades, a gente vai começar a atuar nesse projeto de entidades que a gente criou já na última aula, É o projeto que vai representar, todas as tabelas que vão estar no nosso banco. Então, basicamente, todas as classes ali, os objetos que tiverem nessas entidades, os objetos que terão ali no nosso banco. Na teoria, são todos, Porque a gente tem que informar ali para o DB7. Então, os que tiverem informado para o DB7, eles vão pertencer ao banco de dados. Nesse projeto também a gente vai criar o objeto notifica, É responsável por notificar nosso domínio e responder a camadas de front-end com mensagem de validação. Basicamente a gente vai centralizar aonde a gente vai retornar as mensagens de validações, as mensagens de erros, na verdade erros nem tanto, mas validações a gente vai retornar ali para o usuário. Antigamente a gente criava projeto e colocava lá try catch para retornar mensagens de validação. E isso às vezes derrubava até o IS mesmo, do nosso servidor, por motivo de muitos erros, mensagem de erros ali. Então a gente não utiliza mais try-catch. A gente vai utilizar um objeto que a gente vai criar manualmente para retornar as mensagens para a gente ali, para nossa API. Vai ser bem bacana isso, tá, pessoal? Basicamente é isso. A gente vai criar também, o objeto notícia também, Que o que a gente está fazendo são APIs de notícia. Basicamente, imagina só que você está desenvolvendo o back-end do Twitter, Que aí você vai mandar mensagens e alguém vai consumir essas mensagens, vai listar, vai excluir, vai editar. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Mas só que de uma forma bem básica, tá, pessoal? Para vocês entenderem mais o conceito aí que a gente vai utilizar. Então vamos ao fonte sem mais delongas. Basicamente, pessoal, esse é o projeto que a gente está utilizando aí da primeira aula, Que a gente criou aqui na segunda aula, na verdade. E a gente vai abrir essa pastinha aqui, entidades. Dentro do projeto entidades, a gente vai criar uma nova pasta aqui para ele. Que essa pasta vai se chamar entidades. Vamos colocar aí como entidades, certo? Que vai ter todas as nossas entidades aqui dentro, beleza? A gente também vai criar uma outra pastinha aqui dentro que vai se chamar notificações, Que vai ser aquele objeto que a gente vai utilizar para retornar as notificações do nosso domínio para quem está chamando ele, no caso a API, beleza? Para a gente nos guiar, o que a gente tem que criar, pessoal, eu vou abrir aqui também a documentação de especificação de requisitos, Que a gente fez aí na primeira aula. Eu vou deixar o link para vocês baixarem essa especificação que a gente fez, especificação bem básica, para saber mais ou menos o que a gente vai criar. A gente vai criar as tabelas, A tabela do ASP.NET Core e a tabela do Notifica,
é notícia, né? Na tabela de notícias que vai ter essas colunas aqui. Basicamente é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Então vamos começar primeiro pela tabela notifica, né? Que a gente vai criar para fazer as validações. Então vamos vir aqui com o botão direito, vamos criar a primeira classe. Opa, guardar, carregar aqui. A primeira classe vai chamar notifica, certo? Ela vai ter duas propriedades, pessoal. Na verdade, três propriedades, né? Praticamente, vou colocar um public aqui. Public, deixa eu aumentar um pouco a fonte para melhorar a visualização aí, pessoal. A gente vai colocar aqui, ó, três propriedades, que vai ser a nome da propriedade, a mensagem e uma lista de notificações, certo? Que é uma lista dela mesma. Praticamente, por que a gente vai fazer isso? Deixa eu dar um contraponto aqui para adicionar a referência do noMapped. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando que o nome da propriedade, aqui deu erro, né? A mensagem que retornou, e aqui vai ser a lista que a gente vai colocar de erros que está dando, né? De validações aí no nosso objeto, beleza? A gente vai criar aqui um método chamado valida propriedade string. Por que a gente vai criar esse método? Para esse método a gente conseguir chamar de todos os lugares, né, dentro do nosso objeto para validar as propriedades que são string, né? Isso vocês vão ver a utilização dele quando a gente chegar no domínio, basicamente, né? Então vamos vir aqui, public boolean, e vamos colocar esse método aqui, string valor. E a gente vai colocar também string nome da propriedade. Primeiro o valor, né? E depois nome da propriedade, certo? Nome da propriedade, beleza? Vou colocar abre e fecha chaves aqui. Vamos retornar true aqui, só para ele parar de dar erro ali, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma validação desses caras, certo? A gente vai fazer um if aqui, ó. Deixa eu deixar esse cara fechado. A gente vai fazer um if aqui e vamos falar o seguinte para ele. Se esse valor aqui for nulo, ou tiver espaço, não for preenchido, ou o nome da propriedade não tiver preenchido, a gente vai retornar, a gente vai inserir para dentro desse cara aqui, ó, de notificação, a gente vai falar assim que o campo tem que ser obrigatório. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui, vamos fazer o seguinte, notifica .add, né? E aí a gente vai colocar aqui new notifica. Vamos abrir aqui, opa, mensagem não, vamos abrir aqui. Vamos colocar aqui a mensagem, e a mensagem que ele vai receber é o campo obrigatório, né? Se o cara não digitar esse campo aqui, né, no caso dessa propriedade que a gente vai passar lá, que vocês vão ver a utilização dele melhor lá no domínio, e aí ele vai retornar essa mensagem aqui, vai adicionar essa mensagem para a lista de notificações, beleza? E aí a gente também vai fazer o seguinte, vai passar o nome dessa propriedade, porque a gente vai ter que retornar para quem chamou quem é essa propriedade que não está preenchida. Como é uma API, a gente tem que falar o nome dela, certo? Então, nome propriedade, recebe nome propriedade. Basicamente isso. E se ele cair aqui dentro, a gente vai retornar que esse cara é falso, certo? Porque ele ocorreu um erro. Então, ele não pode passar desse cara aqui e seguir a vida, senão ele vai retornar verdadeiro, beleza? Aqui também a gente vamos criar um construtor para essa classe para iniciar a nossa propriedade de lista, né? Para não dar erro só, basicamente é isso. Vou colocar aqui. Beleza, basicamente isso. E aí também, pessoal, nessa aqui a gente não vai fazer uma validação de decimal, mas poderia ter aqui uma validação de decimal também para esse carinha aqui. Mas por enquanto a gente vai fazer uma validação somente para obrigatórios. Por exemplo, quer ver? Ó, eu vou só copiar um método que eu já tenho pronto aqui, validação de decimal. Aqui você faria suas validações genéricas, né? Que vai ser para todos os objetos, né? Então, imagina só que eu quero validar que essa propriedade ela não pode ser um valor zerado. Então, você pode fazer isso daqui e depois você chama ele lá no domínio, beleza? Basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui nessa notifica, beleza?
Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui na Solution aqui, né? E a gente vai criar uma outra pastinha aqui dentro de entidades, que vai ser uma pastinha que vai se chamar tipo usuário, certo? Acho que, na verdade, eu vou até colocar aqui fora, entidades, eu vou vir aqui, ó, criar uma pastinha que chama enums, beleza? Nossos enumeradores vão ficar todos aqui dentro. Aqui eu vou criar uma classe, né, que vai ser um enumerador, que vai ser tipo de usuário, porque o nosso sistema ele tem que ter dois tipos de usuários, por enquanto, que é o administrador e o usuário comum. Então, vamos colocar aqui, criar uma classe chamada tipo usuário, beleza? Só que aí a gente vai transformar ela em enum. Então, enum, beleza? E vai ter dois valores, que vai ser administrador e usuário comum, basicamente isso, tá? Agora a gente vai passar a criar o objeto, que é o objeto que a gente vai customizar do identity, né? Se a gente for seguir a documentação, a gente vai mostrar aqui ó, que o objeto identity, ele já é, né? O identity já é um gerenciamento de usuário da própria Microsoft, só que a gente vai incluir 3 colunas a mais para esse identity, beleza? Quando ele criar as tabelas lá do ASP.NET Users relacionada a ela, ele vai criar essas 3 colunas customizadas também para a gente, beleza? Então aqui eu vou criar o nosso objeto de usuário, tá? Pessoal, tente manter com esses mesmos nomes para vocês não ter problemas, tá? Problemas futuros aí. Então eu vou colocar aqui como application user, certo? Vamos adicionar esse cara. A gente vai utilizar aqui também algumas bibliotecas, né? Vou colocar public. Aqui eu vou adicionar essa biblioteca aqui, ó, que é a biblioteca não, desculpa, é o identity user, né? Aqui a gente não tem ele instalado. Então ele está falando assim, você quer que instale esse pacote Microsoft Identity Story? Sim, é esse cara aqui que a gente tem que instalar. Tá? Eu vou deixar também na descrição todas as bibliotecas que a gente vai precisar instalar para finalizar esses vídeos aqui, tá, pessoal? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, instalador gerenciador de pacotes, né? E já logo de cara eu vou instalar algumas coisas que a gente vai necessitar nesse projeto aqui, beleza? Basicamente eu vou deixar também aí na descrição todos os comandos que a gente vai rodar aqui, beleza? O primeiro que a gente vai instalar é esse aqui mesmo, né? Então a gente vai vir aqui, a última versão, sempre a versão mais estável, tá, pessoal? Se você estiver fazendo esse vídeo aqui, se você estiver fazendo essa aula aqui e você vê que tem uma mais atual, você pode sempre utilizar as mais atuais que ele vai funcionar, beleza? Então beleza, aqui ele já foi, vou dar um contraponto aqui para ele adicionar. Só que aí, como a gente já está ali, ó, ele vai adicionar esse cara aqui em cima, beleza, pode de dar erro. Só que como a gente já está adicionando as referências, eu vou continuar aqui adicionando outras referências que a gente vai utilizar nos outros projetos, né? No caso, esse projeto aqui, a gente vai utilizar esse cara, né, o storage, aqui nesse projeto, né, que é o projeto application, né, que é o projeto entities. Só que aí a gente vai utilizar outros frameworks em outros projetos também. Por exemplo, que nem ó, esse cara aqui, ó, o Entity Framework, né? Identity Entity Framework Core. A gente vai instalar ele, só que aí ele vai dar uma opção aqui pra gente, ó. Vamos ver se ele já vai dar essa opção. Beleza. Deixa eu ver onde ele instalou. Mais recente, beleza, ele instalou nesse projeto aqui. O correto é a gente fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui, ó. Vamos ir na Solution e aí a gente já instala para todas os projetos que a gente precisar. Então eu vim aqui, ó, gerenciador de pacote Nugget Soluções, né? E aí a gente vai começar a fazer a brincadeira. Primeiro, né, o Core, né? Entity Framework Identity Core. Vamos vir aqui e aí aqui, ó, a gente vai selecionar o que? APIs. Vamos selecionar também o projeto Infra, certo? E o projeto Entidades, os únicos projetos que a gente vai precisar, beleza? Então vamos instalar nesses projetos. Você pode instalar em todos os projetos? Pode instalar, não vai ter problema. Eu gosto de separar, só deixar nos projetos que eu vou utilizar, mas se você quiser instalar em todos, não vejo problema você fazer isso, beleza? Também vamos instalar também o SQL, né? O Microsoft Entity Framework Core SQL Server, vou colocar aqui.
Lembrando que todos esses caras aqui, ó, todos os frameworks, eu vou deixar aí na descrição para vocês não se perderem e conseguir atualizar. Basicamente, esse cara eu também vou instalar em todos esses projetos aqui, ó, API, infra e entidades. E vou instalar. Só aceitar ele. Beleza. Aí a gente vai instalar também o Tools, né? O projeto Tools. ASP.NET Core Tools. Deixa ele aparecer aqui na lista também. Essa aqui é uma parte essencial, tá, pessoal? Para vocês não terem problema aí de execução de projeto. Esse cara aqui primeiro, vamos instalar ele também nessas três aqui também, tá? Aceitar. Beleza, também agora vamos instalar a Design, ela já está aqui, ó, tá vendo? Essa aqui que a gente vai instalar. Então vou selecionar esse cara aqui também, tá? Ou você pode buscar por aqui, lembrando que eu vou deixar, de novo falando, né, repetindo várias vezes, que eu vou deixar o comando aqui também, né? Aí também nessas mesmas, na APIs, infra e entidades, e vamos instalar. Aceitar. Beleza. Agora a última que a gente vai instalar vai ser também a Microsoft ASP.NET Core.Identity Use. Esse cara aqui também, ó. Porque esse cara aqui também é responsável pela geração do nosso migration também, né? Então vamos colocar ele aqui, certo? E pelo Identity também, né? Esse cara, vamos instalar ele também nessas três. Só colocar aqui para instalar, aguardar a instalação. Aceitar a licença. Beleza, basicamente já está tudo instalado que a gente precisava, certo? Deixa eu ver aqui, tá dando um erro. Eu acredito que, deixa eu ver qual que a gente instalou a mais aqui. Na verdade esse aqui a gente não vai precisar instalar, ou vai? Não, tudo bem, ele já parou o erro aqui. Vamos deixar aqui em todas essas que a gente instalou, não vamos tirar nenhuma dependência. Vou só compilar, né, para tirar a prova que tá tudo certinho. Pessoal, se vocês não conseguirem instalar alguma dessas dependências, vocês colocam aí nos comentários, porque não adianta seguir o projeto sem essas dependências, porque vai dar erro lá na frente, beleza? Beleza, basicamente a gente já instalou, a gente já criou aqui também nosso objeto aqui de application e user, certo? Só que agora a gente vai colocar as nossas três colunas ali customizadas, né? Então, basicamente, eu vou colocar a primeira coluna, né, que está mostrando aqui, ó, seria a primeira coluna User ID, né? User idade, desculpa. Então vamos colocar aqui user idade, vamos colocar também celular, né? Que está falando lá que a gente tem que ter o celular, e também vamos colocar tipo de usuário. Só que o tipo de usuário, pessoal, vocês vão ver que é um pouco diferente ela. A gente está utilizando o tipo, que foi aquele enum que a gente criou aqui, ó. Beleza? No banco ele vira inteiro, beleza? Então vamos dar um contraponto aqui para adicionar as referências aqui que a gente está precisando. Referência também do enum que a gente criou. E basicamente essa é a nossa tabela de usuários, né, que a gente vai utilizar. E aí a última tabela que a gente vai criar por enquanto aqui no nosso projeto, né, vai ser a tabela notícia, né? É onde vai ficar ali concentrar todo o nosso coração do nosso projeto, né? Coração que eu digo é que todas as notícias vão ficar nessa tabela. Então, criar uma classe aqui. Essa classe ela vai se chamar notícia mesmo, tá? Vou colocar a assinatura em cima dela, né? Vou colocar aqui em cima dela assinatura de notícias. Por que eu coloco isso, pessoal? Por no banco, o banco gerenciar, ele criar com esse nome, exatamente com esse nome. Se a gente não colocar assim, ele vai criar com o mesmo nome que está aqui na classe. Eu gosto de criar assim, particularidade minha, mas se você não quiser criar desse jeito aqui, colocar aqui em cima um nome diferente, você não precisa criar dessa forma, tá? Se você não colocar esse cara aqui em cima, ele vai criar com esse nome que está aqui embaixo, beleza? Aí, basicamente, pessoal, se a gente for seguir a documentação, todas essas colunas aqui, ID, título, informação, ativo, data de cadastro, data de alteração, a gente vai ter aqui. Então, basicamente, eu vou copiar, né, esses caras aqui, certo? Tudo que a gente vai precisar, eu vou copiar ele aqui para essa aplicação, para esse projeto. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visualização. Aqui ele tem um max len aqui, ó. O título, ele vai ser o máximo, né? O valor desse título vai ser de 255. Vou dar um contraponto aqui.
A informação também, eu acho melhor a informação não passar de 255, porque senão pode dar problema, né? Beleza, basicamente isso. Todos os campos que tem lá, ele tem aqui. Agora, ele tem uma particularidade, essa classe aqui. A gente vai fazer uma herança dela. A gente vai herar a classe de notifica, né? Porque essa aqui é a classe de notícias, né? Que é onde vai estar todas as nossas notícias cadastradas. Só que a gente tem que herdar aquela classe que a gente fez, que é a classe de notifica, que vai notificar ali todas as mensagens de erro, né? De validações que der no nosso projeto. Então, basicamente, a gente tem que ter essa classe aqui, né? Herdada ali na nossa classe de notícias. Lembrando mais uma vez também, pessoal, que essa parte aqui, né, que a gente está fazendo é uma parte super importante, tá? O início do projeto, a organização de tudo, a criação, né, dessas coisas, principalmente a criação do retorno, né, que a gente está utilizando. A gente vai herdar aqui, né, a classe notifica, que é essa classe que a gente criou aqui embaixo, tá? Ó. A classe notifica, a gente vai herdar ela aqui para a gente conseguir retornar todas as mensagens de validação da notícia, no caso, né? Notifica. Então vamos dar um contraponto aqui, ele vai adicionar a referência ali. Só adicionar aqui, dar um use nela, ele já vai começar a usar a nossa classe aqui. Agora a gente vai fazer uma jogadinha, pessoal, que é o seguinte: a gente vai fazer um foreign key, porque essa tabela aqui de notícia, ela tem que ter um foreign key com a tabela de usuário, para saber quem foi que criou essa notícia, tá? Para fazer um foreign key aqui na nossa model, como é que a gente faz isso, né? Porque ele vai ser gerado através do migration, então a gente não vai criar um script para gerar isso. Então a gente vem aqui, abre aqui uma chave, a colchete aqui, coloca foreign key, né? Vamos colocar o nome da nossa tabela, que é a nossa tabela de user, né? Entre aspas aqui. Então vamos colocar aqui tabela application user. Vamos colocar aqui coluna ordem 1, né? Que no caso seria a nossa chave ali. Lembrando que no identity, né, ele gera uma chave, e a chave que ele gera não é uma chave com ID, né, a primeira key dele. É uma key, né, que ele gera. Então é um reg, é string, né, com alfanumérico, na verdade, né, com traço, ponto, ponto não, com traço e números e letras também. Então ele tem que ser um string, né, aqui. Eu vou chamar ele de user ID, beleza? E aí aqui embaixo a gente vai colocar public virtual, que é a tabela que ele faz parte, para ele conseguir criar lá o nosso foreign key. Basicamente, isso saiu errado, né? Get set, beleza. Basicamente é isso. Basicamente, pessoal, o que a gente fez aqui foi criar todas as tabelas que a gente vai precisar relacionadas aqui ao nosso projeto. A gente criou a tabela de notificação, onde vai ter todas as notificações dos sistemas, né? Vão passar as notificações padrão, né? Tipo, validar ali para um campo não ser branco, né? O cara tem que digitar alguma coisa no campo. Criamos também nosso objeto aqui, né? De enum, com tipos de usuário, para a gente deixar mais padronizado, né? Saber o que é um e o que é o 2. Criamos a nossa application user, que nada mais é do que o nosso identity, né? Nosso objeto de identity ali de usuários, né? Que é da Microsoft, mas a gente consegue fazer dessa forma aqui para customizar ele, certo? E também fizemos o nosso principal aqui objeto, que chama a notícia, né? Que é da tabela notícia, onde vai ter todas as notícias aí, todos os inserts, updates, delete aí vão estar relacionados também basicamente a essa tabela. Basicamente é isso. Então, pessoal, vou deixar já a partir dessa aula a arquitetura no GitHub. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você não conseguiu instalar nenhuma dessas bibliotecas que a gente instalou aqui, pessoal, se alguma deu erro, já não segue o projeto. Coloca aí nos comentários qual que deu erro. Coloca o erro também se você quiser. A gente tem um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar o link aí, caso você queira entrar também nesse grupo no WhatsApp. É um grupo praticamente para help de todos os vídeos que tem aqui no canal, para a gente tentar ajudar para alguém que já fez esse curso, ou então alguém que já caiu nesse problema, já sabe como resolver. É um help mais rápido, tá, pessoal?
Basicamente é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.